noite. Boa noite. E o tema hoje, de maneira específica, é o quê? Cuidado e serviço. Cuidado e serviço. Cuidado e serviço. Você é uma pessoa que gosta de servir ou você gosta de ser servido? Incrível como que tem pessoas que só gostam de serem servidas, não é? Mas também é verdade que tem pessoas que elas têm um cuidado especial e essas pessoas elas amam servir. Elas estão sempre ali prontas para ajudar outras pessoas, para fazer o bem e tal. Você talvez conheça pessoas assim, né? Eu lembro que a minha avó é essa pessoa, ela está sempre pronta para ajudar, ela sempre quer fazer alguma coisa ali por outra pessoa. A minha sogra também é assim, né? Doida para ajudar, sempre quer fazer alguma coisa ali por outras pessoas. Mas você é a pessoa que quer servir ou é a pessoa que quer ser servida, né? Bom, num casamento, se você gosta de um lado ou de outro, uma coisa vai fazer total diferença. Se você entra num casamento e o seu objetivo é só ser servido, obviamente você vai ter muitos problemas. Mas se você entra com o objetivo de servir, aí você vai conseguir realmente conquistar outra pessoa e galgar cada vez um casamento melhor. Mas eu estava vendo aqui um estudo que a Universidade de Harvard fez, e esse estudo mostra que eles acompanharam pessoas por mais de 80 anos e eles perceberam de maneira clara que o que fazia um casamento ser duradouro não era tanto a intensidade dos acontecimentos ou os grandes momentos, mas era muito mais a constância, o dia a dia. As pequenas atitudes de ajuda mostram que você está preocupado com a outra pessoa. É isso que faz diferença na nossa vida e é muito melhor do que os grandes momentos. Então, se você ficar preocupado em fazer uma grande surpresa, de conquistar ou de dar um grande presente, não é isso que sustenta um casamento de maneira nenhuma, mas são os pequenos atos de serviço do dia a dia. E a gente vai falar sobre isso hoje e você vai ver quanta coisa incrível tem aqui, quanta coisa prática. Você vai poder analisar se você está servindo dentro do seu casamento, se você está servindo da maneira certa, da maneira que de fato vai dar resultados para o seu casamento. A gente acha que quando a gente está servindo, a gente está fazendo algo só pelo outro, mas você se engana muito quando você faz isso. Já ouviu aquela frase, tudo que vai, volta? E a maneira mais inteligente de conquistar o coração da sua esposa, da sua mulher, é servindo ela, fazendo algo para ela, sem esperar algo em troca. Mas naturalmente você recebe isso de volta, naturalmente você ganha isso novamente. O maior presente é ser presente. E ser presente não é só estar dentro de casa. Ser presente é ser visto de certa forma quando você dá algo para sua esposa ou para o seu cônjuge, ou sei lá, prepara um café da manhã especial para ele, diferente dos outros dias. Isso é marcar a presença e esse é o melhor presente. Veja só, um casamento ele não é sustentado por palavras, mas ele é sustentado por ações. As palavras têm a sua importância, mas é aquela história, né? A palavra ela pode até convencer, mas o exemplo, a ação, é isso que arrasta, né? E o seu casamento ele pode ser arrastado para um outro patamar, se você estiver disposto a agir e não só apenas a falar. A gente vai falar alguns pontos aqui e o primeiro é: serviço revela maturidade. A pessoa que se sente incomodada, a pessoa que não gosta de servir, isso é falta de maturidade. Isso é egoísmo por falta de maturidade. Quanto mais maduro a gente se tornar, mais a gente vai ter disposição para servir outras pessoas. A pessoa imatura é a pessoa que cobra. Ela está sempre reclamando e está sempre cobrando. Essa é a pessoa imatura. Mas a pessoa madura é a pessoa que serve. E eu tenho uma distinção muito grande no nosso casamento, né? De como que no começo eu era uma pessoa muito mais imatura, uma pessoa que cobrava muito mais e que servia muito menos.
Mas isso tem muito a ver com maturidade. Quando a gente é novo, às vezes a gente não quer fazer as coisas para outra pessoa. Quando a gente começa um casamento e a gente é muito jovem, você pode estar caindo nesse erro de tudo que você quer fazer, ou a maioria das coisas é tudo para você. É para servir a você, é para atingir os seus objetivos, que muitas vezes são só seus. E não estão alinhados com a sua casa, não estão alinhados com a sua esposa. Então lembra disso. Se você se incomoda em servir, isso é falta de maturidade. E é verdade que ninguém nasce maduro. Raramente as pessoas vão entrar num casamento que está começando de maneira madura, se aquele for o primeiro casamento. Isso é algo que a gente vai ter que aprender a subir degraus e degraus e degraus e degraus. Mas pense nisso, sempre que você se sentir incomodado em servir a outra pessoa, é porque está faltando maturidade. Maturidade. Isso pode ser desenvolvido. Então, casamentos fortes, você tem os dois servindo. E casamento fraco, você tem os dois querendo ser servidos. E esse é um exercício muito simples para você fazer na sua casa. Você pode parar nesse momento e pensar. No seu casamento, você mesmo, você é uma pessoa que serve mais do que é servido? Você é uma pessoa que se sente bem quando você serve? Ou você se sente muito melhor quando você é servido? Essa é uma pergunta para você pensar, porque o segredo está em justamente você se sentir bem quando serve. Está justamente em você servir mais do que ser servido. E essa é uma roda, né? Essa é uma via de mão dupla. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sempre fazendo para o outro sem esperar nada em troca. Amar é aliviar a carga. A gente precisa aprender a agir antes que a outra pessoa peça. Difícil. A conexão de um casal, ela precisa ser tão profunda que a outra pessoa muitas vezes nem falou. Mas você, por conhecer ela, você vai lá e percebe, você é sensível ao que está acontecendo. E aí você toma uma ação, uma atitude para que você demonstre o seu amor através de uma ação. Você gosta mais quando você recebe alguma coisa que você pediu ou alguma coisa que você queria, mas você nem pediu? Ah, com certeza, a parte da surpresa. É muito bom, né? Quando a gente é surpreendido, quando a gente estava precisando de alguma coisa, às vezes a gente nem sabia exatamente que a gente estava precisando, mas aquela pessoa simplesmente chega com aquilo e te serve. Tenha essa sensibilidade no seu casamento, na sua família. Comece a prestar mais atenção nos detalhes e sempre pense: o que eu posso fazer para aliviar a carga do meu marido ou da minha esposa? E sempre agir dessa forma. E não o contrário, porque muitas vezes o pensamento de casais egoístas é: o que o outro pode fazer para que a minha vida fique mais fácil? E justamente a gente precisa fazer o contrário. O que eu posso fazer para que a vida da outra pessoa fique mais fácil? Certamente vocês têm aí algum amigo, colega ou parente daqueles que enchem o saco, sabe? Aqueles que não pode te ver, que já quer pedir alguma coisa, que te manda mensagem, você fica até assim: acho que eu não vou olhar não, porque certeza que é para pedir alguma coisa. A gente não gosta de pessoas que ficam cobrando. E todo mundo é assim, ninguém gosta de quem só quer sugar e cobrar. Mas às vezes você tá sendo essa pessoa dentro do seu casamento, sem perceber. Tá sendo essa, tipo aquela goteira que entra na cabeça, sabe? Não seja esse tipo de pessoa, comece a servir. Perceba o cansaço do outro antes que ele te peça ajuda. Perceba o estresse do outro, perceba a irritação do outro antes que ele precise falar alguma coisa. E já age, já sirva para melhorar, para aliviar aquela carga. E sempre assuma a responsabilidade. Muitas vezes você quer culpar outra pessoa, mas se você já está percebendo que ela não está num dia tão bom, que alguma coisa aconteceu, assuma a responsabilidade de servir e melhorar o dia e melhorar o estado da outra pessoa. Quando a gente não assume a responsabilidade, a gente só reclama e às vezes ofende a outra pessoa.
e ficar falando coisas de seu grosso, sua grossa, por que você fica arrumando problema na rua e quer trazer para dentro de casa? Não, tenha sensibilidade para assumir a responsabilidade de fazer o melhor para outra pessoa. Às vezes não foi você que causou o problema, é verdade, às vezes o problema aconteceu lá fora, aconteceu no trabalho, mas quando um está desestabilizado, quando um está fraquejando, quando um está precisando de ajuda, o outro justamente precisa ir lá e ajudar. Então, tenha essa sensibilidade e assuma a responsabilidade de aliviar, de melhorar a vida da pessoa que está do seu lado. Pensa assim, tudo que você tem que fazer agora, porque o que existe é o presente, o amanhã nem existe. Amanhã já vai ser hoje de novo. O que você pode fazer hoje aí para a pessoa, para o seu cônjuge? Faz aí alguma coisa, nem que seja um achocolatado quentinho, dá para ele lá, se ele gostar. Faz alguma coisa, um carinho assim, algo de serviço. Eu tava pensando sobre o tema dessa live hoje, né? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer para minha esposa e tal? Não achava nada, não sabia. Aí eu achei um sorvete dentro da geladeira, fui lá, peguei uma colher. Por isso, gente, eu estranhei. E coloquei na boca dela assim do nada. Não, deixa eu falar, é o melhor sorvete do mundo. Quem me acompanha nas histórias sabe que é o sorvete de caldo de cana. Eu estranhei ele fazer isso, geralmente não faz não. E aí ele foi lá, me deu uma colher de sorvete e falei, acabou? Porque, né? Tipo, o resto, não. Eu, tá. Obrigada, meu amor, eu amei. Serviço invisível constrói respeito. Serviço invisível. Não espere agradecimento, não espere ser notado, não é? Não faça o serviço pensando em alguma recompensa. Porque a pior coisa que tem é você dar alguma coisa para outra pessoa e aí você fala assim, não vai agradecer não? Ou você não vai me dar outro? Tipo, quando é presente. Dia dos namorados, você presenteia a namorada ou namorado e aí depois pergunta, mas cadê o meu? Então, seja a pessoa invisível, a pessoa que serve sem esperar nada em troca. Traga isso para sua rotina, traga isso como uma disciplina, traga isso de maneira constante, para realmente fazer parte do seu DNA. Isso não é natural para a maioria das pessoas, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que pensar e colocar isso como um compromisso mesmo. Você vai ter que colocar isso na sua cabeça, na sua agenda, se for necessário, para que isso se torne um hábito. Porque se você não se esforçar para fazer esses pequenos atos de serviço, você não vai fazer. A gente é atropelado de tantas coisas, de tantas tarefas, de tantas atividades, que às vezes o dia passa, voa, e às vezes você nem lembrou de dar um beijo, um abraço na sua esposa. Às vezes você vai dormir num horário, ela vai dormir em outro, a rotina do trabalho, e às vezes isso pode fazer com que as semanas vão passando, os meses vão passando, e parece que de repente um dia um acorda, olha para o outro e pensa assim, o que é esse estranho do meu lado? Não conheço mais. De tão distante que se tornaram, mas traga para a sua rotina, faça de maneira constante os atos, os pequenos atos de servir, nem que seja para pegar uma colher de sorvete, uma colher, não foi nem a taça, uma colher e põe na boquinha, né? Bom, faça isso sem cobrança, sem barganha, né? Você às vezes quer fazer alguma coisa para outra pessoa só para receber algo em troca. E você às vezes quer cobrar isso e fala assim, mas eu fiz isso para você ontem e hoje você não quer me ajudar. Ou aquelas frases, eu sempre te ajudo e você nunca me ajuda. Sirva sem querer barganhar, sem querer cobrar, sem querer fazer uma troca. Não é para você querer fazer uma troca. A maior maturidade no casamento é que os dois sirvam sem esperar nada em troca. Imagina que maravilha. A maior maturidade no casamento é que os dois estejam atentos à necessidade do outro e realizem o serviço, mesmo que o outro não peça, mesmo que o outro não cobre. Muitas vezes nem que o outro perceba que ele precisava e você foi lá e chegou. Aí sabe, é nível hard do casamento. Sabe quando às vezes você está talvez ali trabalhando em casa e aí você está trabalhando, você está concentrado, você não está pensando em nada
e aí a sua esposa ou você chega ali e entrega um copo de água para a pessoa. Você não estava nem lembrando que você precisava tomar água, mas o outro viu que você precisava. E você vai lá e toma aquela água, né? Ou quando você está ali já há muito tempo e a outra pessoa sabe que provavelmente você está com fome, e aí a outra pessoa chega ali e te leva alguma coisinha para você comer. E às vezes você nem estava lembrando da comida e nada, mas a pessoa chega e te serve. Ontem eu peguei a bolsa de marmita para você. Eu estava esquecendo de levar o meu almoço, aí ela foi lá e criou uma estratégia, colocou uma bolsa, assim, uma senhora bolsa de marmita, né? Assim, tipo aquelas de praia, sabe? Um negócio grandão. Não é tão grande. Aí colocou do lado da minha mochila do trabalho, que essa eu nunca esqueço, e aí realmente aí não tem como esquecer, né? Mas é um pensando em ajudar o outro, e não um querendo competir pelo outro, né? Pelas atividades. Então, não transformar serviço em dívida. Serviço não é dívida, não é porque você fez que a outra pessoa está te devendo. Você não pode querer criar um banco dentro da sua casa, né? Onde quando a sua esposa precisa, você está fazendo um empréstimo. Ou quando você precisa, você tem que ir lá e tomar um empréstimo, né? E tem gente cobrando juros altos do seu parceiro, da sua parceira. Juros às vezes que nem o banco cobra, mas você quer cobrar, né? Os juros hoje estão muito altos, né? Mas o banco está cobrando ali num empréstimo de imóveis, né? Algo em torno ali de 1,5% a no máximo 3%. E aí o banco está cobrando aí 2% e você quer cobrar 2 vezes mais, 3 vezes mais, né? Então não faça isso. Não transformar serviço em dívida. De forma simbólica ele está falando, né? Porque financeiramente falando, gente, conta em casamento, isso aí de mulher ter o dinheiro dela e o homem ter o dinheiro dele é só mais uma separação, uma barreira dentro do casamento. A gente já falou disso, né? Já, mas essa história é longa. Então não transforme serviço em dívida. Não jogar na cara, né? Não jogue na cara que você fez, que você não fez. Servir sem negociar. Ah, misericórdia. E quando quer negociar? Não, ó, eu vou fazer isso para você se você fizer isso para mim. Olha, eu vou deixar você sair com seus amigos se eu puder comprar um negócio novo para mim. Para. Eu tô indo que eu não fiz isso que ele falou, mas vira e mexe, eu aceito tal coisa se você aceitar tal outra coisa. Ele nunca cai nessa, gente, nunca. Não funciona. Servir sem negociar. Por quê? Porque você tem que estar disposto a fazer o melhor para outra pessoa. E a outra pessoa tem que estar disposta a fazer o melhor para você. E no que se trata de melhor, você não pode negociar o que é melhor. Você não pode negociar o melhor alimento, a melhor saúde para sua esposa. Você não pode negociar a melhor férias, a melhor viagem, se você tem condições de viver aquilo. Você não pode negociar o melhor tempo de qualidade. Você não pode negociar uma saída para ir jantar. Você não pode negociar isso. Porque se você for negociar, o trabalho sempre vai ganhar, a correria sempre vai ganhar e você para de viver sua vida. Quando você for ver, já passou. Aí o que adianta você ter acumulado lá um bom valor no banco e você não ter desfrutado das coisas? Aliás, às vezes você até perde, né? Sua esposa, seus filhos acabam ficando distantes. E esse preço é o mais alto que existe. E essa escolha não é nada inteligente. Então não negocie a prioridade que é a sua família. Sim, esse é um ponto de vista, mas eu estou falando de maneira mais específica de não negocie para querer trocar serviço com a pessoa que está do seu lado. Se você está disposto a fazer o melhor pela outra pessoa, não queira barganhar, dizendo assim, ó, a gente só vai para aquele restaurante que você gosta se você fizer isso para mim, se você deixar eu fazer outra coisa. Então não queira fazer isso, esteja disposto a entregar o melhor. E se você está ali entregando o melhor, você não pode negociar o melhor. Você não pode negociar o melhor para sua casa, para sua família. Você tem que simplesmente entender que o melhor é a obrigação. O melhor ele tem que ser feito, ele tem que ser executado. Você não pode dar algo menos, algo inferior àquilo que você pode fazer como seu máximo. Você tem que dar o seu máximo, você tem que dar o seu melhor. Então não negocie, não barganhe o serviço da sua casa. E parceria é divisão de responsabilidade. Entenda que
não é que você vai ajudar o outro. Você está assumindo uma responsabilidade de fazer o melhor pelo outro. Então não tem aquela conversa, mas eu te ajudei ontem. Mas eu te ajudei a lavar a louça ontem. Mas eu te ajudei a cuidar do nosso filho ontem. Como assim você ajudou? Você não ajudou nada. A responsabilidade era dos dois. Você simplesmente foi lá e aliviou a carga da pessoa. Alguma tarefa que era sempre ela que fazia, tudo bem, esses combinados, mas não queira falar que você ajudou, porque se vocês se tornaram uma só carne, tudo aquilo que compete a outra pessoa tem a ver com você. Todo o serviço, toda a carga, todo o trabalho pesado da outra pessoa tem a ver com você. Então, no sentido de ser uma só carne, você não está ajudando, você está só compartilhando aquilo que já é seu, aquilo que já é a sua obrigação. E pensando nisso, é muito importante também dividir as áreas, né? Dividir as responsabilidades. Você vai estar sempre ali podendo opinar, é claro, mas a carga fica muito pesada quando os dois querem decidir tudo. Como assim? Vamos lá. Tem certas coisas que não vale a pena você discutir. Tipo? Se a sua esposa quiser pintar a parede da sala de preto, deixa ela pintar. Isso é a divisão de responsabilidade. Assim, a decisão sobre esses assuntos é você que toma. A decisão sobre esses outros assuntos sou eu que tomo. A gente pode compartilhar, dividir, discutir sobre o assunto, sim, mas a decisão final sobre certas coisas é melhor você dividir essa responsabilidade. Senão fica difícil. Senão, às vezes, vai ficar brigando quando você não concorda. Sempre alguém vai ter que ceder. Já viu aquele ditado, cachorro com 2 donos morre de fome? É isso aí. Então toma cuidado com isso. Divida as áreas, sim, né? Quem é que é responsável por certas tarefas? Agora, tem 2 pontos aqui, né? Seja justo, né? Na hora de dividir as tarefas. Porque um pode falar assim, você vai cuidar de tudo isso aqui, aí o outro fala, não, e eu vou cuidar só disso daqui. Não, seja justo. Seja justo ao dividir as tarefas, né? Tem muitas tarefas, né, em casa. Quem que é responsável por trazer o sustento, se é os dois, ou se é só um, ou se é o outro, né? Cada família se organiza de uma forma. Quais são as responsabilidades a respeito dos filhos, né? Quem que é responsável por passar ali o dia todo com o filho? Quem que é responsável por pôr o filho para dormir, para dar o banho no filho durante a rotina? Quem que é responsável pelas finanças, né? Quem é responsável por quais contas e tal? Eu sugiro que você divida, né, uma conta bancária aí, mas quem que é responsável por operar isso, por não deixar o boleto vencer? Quem que é responsável? Divida. Mas sempre revise isso. Sempre revise se a carga está equilibrada. Sempre analise se você não pode também ajudar a outra pessoa, mas sabendo que a decisão final daquela área é dela e não sua. Então, recapitulando aqui, a gente falou de 5 pontos. O primeiro é: serviço revela maturidade. Então, seja uma pessoa madura. Amar é aliviar a carga. Se você ama quem está do seu lado, você vai servir, você vai aliviar a carga. Serviço invisível constrói respeito. Não espere ser reconhecido, não queira fazer para receber algo em troca. Faça sem cobrança, sem barganha. E parceria é divisão de responsabilidade, divida as responsabilidades. Bom, tudo isso, né, é muito simples, mas precisa colocar em prática. E a gente vai dar algumas dicas aqui, muito simples, para que você coloque em prática hoje, não é amanhã não, tá? É hoje. Quem decide mudar, muda agora. Quem decide fazer alguma coisa, faz agora. Não fica esperando. E olha só, a primeira, ação antes do pedido. Faça uma coisa por dia sem o outro pedir. Uma coisa por dia sem o outro pedir. Tá cedo ainda, né? 8h30. O que você vai fazer hoje para quem está na sua casa sem ele pedir? Vamos dar dica? Pode dar dica. Uma massagem no pé.
Uma massagem, olha só. Se for o marido, pode lavar a louça para a esposa, pode pegar uma florzinha no jardim e dar para ela. E lembra, se você não gosta de lavar louça, é falta de maturidade. Mas se você não gosta de lavar louça e vai lavar e ela sabe que você não gosta, vai ser uma prova de amor tremenda, entendeu? Coisa simples, gente, mas dá pra fazer. Então faça algo sem o outro pedir, E se você tá longe, né? É pegar o celular e fazer uma ligação. É mandar uma mensagem, é gravar um vídeo. Se você tá longe, você vai servir da maneira que você puder. Checklist diário, todo dia, olhar para a pessoa e se você tiver a sensibilidade de saber o que ela precisa, você vai lá e faz, sem perguntar. Mas se você não percebeu nada, você vai lá e pergunta. Como que eu posso aliviar o seu dia? Como que eu posso tornar o seu dia melhor? O que eu posso fazer por você hoje? O que você gostaria que eu fizesse por você hoje? O William disse que eu tava dando indireta pra você, amor. Não ia ser uma massagem no pé, sabia? É, isso aí. Eu tive que aprender a fazer massagem assim num nível hard por causa da gravidez, né? Eu fiquei bom nisso. Ele ficou mesmo, era bem relaxante a massagem. No pé e na batata da perna, assim. Então, faça essa pergunta. Ou melhor, se você perceber, já vai e executa sem nem fazer a pergunta. Mas se não perceber, pergunta. O que eu posso fazer para te ajudar? Tem uma conversa semanal para alinhar as responsabilidades. Chegar e perguntar a respeito daquilo que você, né, está cuidando. Tá tudo certo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E você falar também a respeito daquilo que você tá cuidando dentro da sua casa, se tem alguma coisa muito pesada para você, se tem alguma coisa ali que precisa ser compartilhado. Tem gente que está sofrendo assim porque não fala, porque não divide a responsabilidade. Coisa às vezes que é simples de ter uma conversa sincera e reanalisar, dividir novamente as responsabilidades. E a outra dica é proibir a contabilidade emocional. Fechar o banco, né? Fechar o banco. Não é para você fazer empréstimo dentro da sua casa. Não é para você cobrar dívidas emocionais dentro da sua casa. Esquece isso. Só faz. Transborde, sem esperar nada em troca. A Bíblia diz, né, que é melhor dar do que receber. O que você tem dentro de você não vai faltar. O serviço que você faz para as pessoas da sua casa, isso nunca vai te prejudicar, entende? Isso sempre vai te transbordar cada vez mais. Vai te fazer se sentir melhor, vai te fazer se encher e transbordar cada vez mais. Então não se preocupe, porque tem gente que acha que quando está fazendo alguma coisa para outra pessoa, ela acha que ela está tirando dela. Ela acha que ela está diminuindo dela. Mas você não está diminuindo. Essa potência dentro de você, o transbordo dentro de você é ilimitado. E por isso que Jesus disse que é melhor dar do que receber. Porque quanto mais você servir, quanto mais você dá, mais você vai receber. Para justamente poder entregar novamente. E aí você fica como numa fonte inesgotável. Você recebe e você deixa passar. Você vê os grandes rios, né? Estão aí há milhares de anos e eles nunca param. A nascente dele é inesgotável e esse rio ele transborda e ele alimenta e ele cria peixes, ele gera energia nas hidrelétricas, ele irriga as grandes plantações, ele nunca para. Se ele parar, ele apodrece. Ele vira uma represa e ele apodrece, exatamente. Aquele local fica sem vida, os peixes morrem, a água fica podre, sem oxigênio. Não seja essa pessoa. Esteja sempre a transbordar, sempre buscando a quem servir dentro da sua casa. De acordo com a Bíblia, maior é o que serve. Você pode ver isso na própria história de Jesus Cristo, né? O Rei do Universo veio aqui e só serviu, gente. Incrível, né? Porque na Santa Ceia, Jesus ele decidiu lavar o pé dos apóstolos. E esse era um serviço de servo, né? Antes as pessoas não andavam com o sapatinho fechado, pezinho limpinho, igual nos dias de hoje. Era chão de terra e sandália. E quando as pessoas chegavam numa casa, era comum terem os pés lavados. Isso era feito por um servo ali, por um escravo. E Jesus falou, eu vou lavar o pé de vocês. E ali alguns discípulos falaram, não, o senhor não vai lavar o nosso pé de jeito nenhum.
Mas Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, você não pode ter parte comigo. O que Jesus estava dizendo? Se você não servir, se você não permitir receber, você não tem parte com Jesus. E Jesus estava entregando uma lição ali poderosa, porque eles também deveriam servir nesse nível. Fazer um trabalho de servo se fosse necessário, para que você demonstrasse esse amor, esse cuidado para quem está dentro da sua casa. É porque o fato deles negarem não foi só porque era Jesus, é porque eles realmente achavam isso uma coisa indigna de se fazer. Então eles não aceitar que Jesus fizesse era algo como se eles dissessem assim também: isso aí é baixo demais para você e para nós fazermos. Deixa que o escravo faça, deixa que o servo faça. Então elimina a contabilidade emocional da sua casa. Se você acha que a pessoa que está do seu lado está te devendo alguma coisa, ela não está te devendo nada. Não está devendo nada. Zera essa conta. Tem gente que está cheio de cheque pré-datado dentro do bolso, né? E o cheque é da esposa. Você acha que esse cheque tem algum valor? Não, esse cheque só está te sugando. Não faz sentido nenhum. Queima toda essa dívida emocional. Rasga esse livro da contabilidade, né? Fecha esse banco. E para de querer servir só com troca, com barganha, com empréstimo. Para de fazer isso. Ou só ser servido. E olha só, hein? A última dica aqui é poderosa. Servir mesmo sem vontade. O seu serviço, ele não pode depender da sua vontade. Porque se você está sem vontade, você vai cada vez mais estar sem vontade. Você vai cada vez mais alimentar isso dentro de você e você não vai querer servir. Você vai querer sempre ser servido e ser a pessoa egoísta. A pessoa imatura. A pessoa que só quer cobrar, mas que não quer servir. Então, sirva, mesmo sem vontade. Lembra disso. E para a gente caminhar para o fechamento aqui, entenda que casamentos não quebram por falta de amor, mas eles quebram por falta de ação. E ação tem tudo a ver com serviço. Serviço constante constrói respeito, conexão e unidade. Se está faltando respeito dentro da sua casa, se está faltando conexão, se está faltando unidade, o que você vai fazer? Você vai começar servindo. Você vai parar de ficar reclamando e esperar do outro, mas você vai começar servindo. Casamento bom não é quando um é servido, mas é quando os dois decidem servir todos os dias. E você não vai poder querer negociar no sentido de ela não quer servir, eu também não vou servir. Não funciona. Se necessário for, você vai começar a servir, mesmo que a outra pessoa não esteja correspondendo. E você vai servir até onde for necessário. Até que aquela pessoa ela acorde, para que ela entenda que tem alguma coisa errada e está faltando alguma coisa ali, para que os dois queiram servir. Mas alguém vai ter que dar o primeiro passo. E se você está ouvindo isso aqui hoje, você vai ter que dar esse primeiro passo. Você teve essa clareza que talvez a outra pessoa não teve. E você vai precisar começar a servir. E vai começar a servir quando? Hoje. Daqui menos de 10 minutos, que a gente não vai ficar mais uns 10 minutos aqui não. Você precisa começar a servir hoje. Já vai pensando aí no que você pode fazer. Vamos servir? Vamos, bora. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo, segue a gente no Instagram lar.rico, e você vai ter mais conteúdo lá sobre isso. E é isso, vamos encerrar com uma oração e a gente já libera você para servir. Pode orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado por essas preciosas lições, que possamos aprender com teu exemplo de sempre servir sem esperar nada em troca. E nós sabemos que esses serviços sempre são sementes que frutificam para o bem. Que a tua vontade prevaleça em nossa vida e em nossa família. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, e agora vai cuidar da sua família. Sai dessa rede social e vai cuidar da sua casa.